Bom, então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas. Vamos começar hoje o estudo do capítulo 8 do livro A Raiz de Rejeição. E o título desse capítulo é O Medo do Homem. Então, ela começa assim, ó. O medo do homem nos leva a buscar agradar aos homens, em vez de agradar a Deus. Uma pessoa que possui uma raiz de rejeição pode facilmente cair na armadilha de querer agradar aos homens. Queremos agradar as pessoas porque isso nos impedirá de sermos rejeitados. Será verdade? Essa é uma área enganosa e perigosa. Primeiramente, se essa é a maneira como você obtém amigos, isso é o que terá de fazer para conservar tais amizades. Um estilo de vida agradando ao homem, que nasce por causa do medo do homem e do medo da rejeição, é uma escravidão terrível. Então, nesse capítulo aqui, né, a Joyce, ela vai falar sobre que nós buscamos, né, por conta da rejeição, por conta da ferida da rejeição, né, de nós já termos sido rejeitadas. Muitas vezes nós desenvolvemos o medo do homem. E que medo é esse? O medo de desagradar, né? O medo de desagradar pessoas. E aí ela começa esse capítulo falando que esse medo faz com que a gente busque agradar aos homens, às pessoas, em vez de agradar a Deus, né? E é interessante que esse medo nasce justamente da ferida da rejeição, né? Quando nós somos rejeitadas, quando nós já fomos rejeitados em algum momento da nossa vida, nós passamos a acreditar que nós precisamos conquistar a aprovação das pessoas, a aprovação dos outros para a gente se sentir amado, para a gente se sentir aceito, para a gente se sentir valorizado, né? Quem aqui já não deixou de fazer alguma coisa que queria, alguma coisa que tinha vontade, por medo da opinião das pessoas, né? Por medo do que aquilo que as pessoas iam pensar de você. Quantas vezes a gente acaba se moldando para poder atender a expectativa das pessoas, né? Quantas vezes a gente acaba mudando o nosso jeito de ser, deixando de fazer aquilo que a gente gosta para poder satisfazer a vontade dos outros, para poder agradar os outros. Então, ela vai falar sobre isso, né? E tudo isso tem a ver com a rejeição. E também tem a ver com aquilo que a gente falou na aula passada, com o perfeccionismo. Mas como assim, Thalita? Por quê? Porque quando a gente tem a rejeição, nós aprendemos, né, que nós aprendemos desenvolvemos, né, como se fosse uma arma, como se fosse um mecanismo de defesa de ser perfeita, de tentar ser perfeita para não ser rejeitada, de tentar fazer tudo certo, para que as pessoas nos aceitem, para que as pessoas não nos rejeitem. E da mesma forma, a gente tenta fazer tudo certo para agradar as pessoas. Então, esse medo é uma forma de perfeccionismo, né? Porque a gente tenta fazer tudo certinho para não ser excluída, para não ser rejeitada. Então, esse medo de desagradar tem a ver, sim, com o perfeccionismo. Aí ela diz assim, ó, nesse capítulo eu gostaria de ajudá-lo a perceber que se alguém que agrada aos homens em vez de agradar a Deus é pecado, né? Ser alguém, na verdade, não se alguém, ser alguém que agrada aos homens em vez de agradar a Deus é pecado. Então ela traz essa reflexão aqui para nós, né? Se nós somos pessoas que agradamos as pessoas
Se nós estamos ali em uma situação em que a gente prefere agradar as pessoas ao agradar a Deus, então nós estamos cometendo um pecado, né? Aí ela dá o exemplo aqui de Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: aquilo que não procede da fé é pecado, né? E a própria Bíblia, enquanto eu estava lendo aqui, eu me lembrei de um versículo que ela não cita nesse capítulo, mas é um versículo que cabe aqui, né? Que a Bíblia diz assim, que mais vale agradar a Deus do que aos homens, né? Então, a Joyce, ela traz essa reflexão aqui, e aí ela diz assim, ó, e o que é pecado? Aí ela diz assim, ó, se você estudar a palavra pecado, você vai descobrir o sentido literal, que o sentido literal dessa palavra é errar o alvo, ou seja, não atingir a vontade de Deus, né? O nosso alvo, nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. E quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de pessoas, para agradar pessoas, para não aborrecer pessoas, nós estamos pecando. E ela fala aqui que ela traz esse assunto no livro, ela traz esse assunto de pecado, né, do livro, não para que a gente se sinta condenado, ela não fala isso para poder condenar, né, mas ela traz isso como uma forma de trazer, um modo de trazer convicção, né, porque ela diz assim, que ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo. E qual que é o papel do Espírito Santo? De nos convencer, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, né? Então, ela diz assim, ó, que o medo do homem é uma forma de prisão, né? Quando a gente sente medo de desagradar, quando a gente sente medo de aborrecer alguém, isso é uma forma de nós estarmos presos, de nós sermos escravos, né? De nós não sermos livres. E qual que é a forma de se libertar disso? Aí ela fala que eu achei interessante, que ela coloca que para se libertar disso exige revelação de Deus, né? Primeiro, exige que Deus te revele, que Deus toque no seu coração, te mostre, né, a verdade, e exige também determinação da nossa parte, ou seja, o que é determinação? É você querer, você se esforçar, né? E exige também firmeza espiritual. E aí ela fala aqui, porque isso envolve a ação de espíritos controladores e manipuladores. E esses espíritos não vão desistir facilmente. Então, achei essa parte aqui muito forte, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, que nós estamos sendo, quando nós agimos assim, nós estamos sendo alvos de espíritos, né? Espíritos que estão nos manipulando, espíritos que estão controlando nossa vida e também nos escravizando, né? Nós não estamos sendo livres para agradar a Deus, estamos sendo prisioneiros, né? E sendo vítimas, né, do inimigo. E aí ela diz aqui, ó, na página 96, lá no último parágrafo, ela diz assim, ó, de acordo com Hebreus 4, versículo 15, Jesus certamente compreende nossas fraquezas e nossas enfermidades, mas ele não quer que seu povo use sua natureza compreensiva como uma desculpa para permanecer no pecado que está introduzindo escravidão na vida de cada um. Então, assim, às vezes tem pessoas que sabem que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e usa isso como desculpa para permanecer naquilo que ela sabe que é errado. Então, isso que ela está querendo dizer aqui, né? Deus, ele é misericordioso, ele sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós somos pó, mas ele não quer que a gente use dessa misericórdia dele, para continuar permanecendo naquilo que a gente sabe que é errado. Aí ela diz assim, ó, tornar-se livre do medo do homem
e de um espírito que busca agradar aos homens não é fácil. Requer revelação, que foi o que eu falei, né? Do que isso realmente significa, de quão destruidor pode ser. Então, aí ela diz assim, ó, creio que seu amor por Deus, seu desejo de estar na vontade dele e sua recusa por permitir que o inimigo invada sua vida por intermédio de espíritos manipuladores e controladores podem ajudá-lo a combater de forma ousada o pecado de agradar aos homens. Então, qual que é a ferramenta aqui que ela traz que, que nós podemos usar para combater isso? Qual que é a ferramenta? É crer em Deus, né? E ter uma vontade de agradar a Ele. A nossa vontade de agradar a Deus deve estar acima da nossa própria vontade, da vontade de agradar aos outros, né? Isso é a ferramenta que nós podemos usar para vencer o inimigo. E aí ela diz assim, ó, o medo da rejeição e o medo do homem são realmente a mesma coisa. O medo do homem, o medo de perdermos a aprovação, o medo de ficarmos sozinhos, o medo de sermos criticados ou debochados, o medo do que as pessoas dirão ou pensarão de nós, e muitos outros medos nos impedem de seguir a direção do Espírito Santo. O diabo sabe que Deus tem um bom plano para a sua vida e seu alvo é impedir você de conhecer esse plano. Então, quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus, de fazer aquilo que nós sentimos que o Espírito Santo está nos direcionando, porque a gente fica preocupado. Ah, mas o que será que vão pensar de mim? Né? O que será que vão falar? Ah, mas e se não der certo? E se eu falhar? E se eu errar? O que vão falar? O que vão pensar? Então, e aí ela fala assim que o diabo sabe que a gente tem essa ferida da rejeição, né? Porque a gente só pensa assim porque a gente se preocupa das pessoas nos rejeitarem se nós não fizermos aquilo que elas querem. E aí o diabo usa exatamente essa fraqueza que muitas vezes nós temos, e aí ele coloca esses pensamentos, né? Esses pensamentos, ah, mas o que vão falar de você? O que vão pensar de você? E aí a gente acaba caindo nessa cilada e deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de cumprir o plano que Deus tem para as nossas vidas. Aí ela diz assim, ó, se você quiser ser livre desses espíritos que eu estou revelando, você deve desejar confrontá-los. Você nunca ficará livre deles ao correr, ao evitá-los, ao adiar o assunto. Devemos enfrentar as questões e saber que Jesus está sempre conosco para nos fortalecer e nos ajudar. Então, né, a única forma de vencer é resistindo, né? É confrontando. O inimigo sabe que a gente tem esses medos, ele sabe que esses medos fazem com que a gente trave e eles nos impede de seguir a direção de Deus, né? Então a gente tem que resistir, né? Lembrar que Deus está do nosso lado, que Ele está conosco e nós devemos ser fortes e confrontar, né? Resistir, encarar. Aí ela diz assim, ó, eu nunca teria uma vitória pessoal se sempre obtivesse libertação por meio de milagres. Deus pode nos dar vitórias dessa forma, mas nem todas elas funcionarão assim. Ele quer nos fortalecer para que nós enfrentemos o inimigo na força do seu poder e assim possamos conquistar uma vitória pessoal. Eu achei interessante essa fala dela aqui, né? Porque muitas vezes nós temos desafios e nós oramos a Deus para que Deus faça um milagre, porque a gente não quer confrontar, a gente não quer se arriscar, a gente não quer ter aquela coragem para avançar, para resistir.
Então, para nós, é mais fácil que Deus faça um milagre que a gente não precise lutar, né? Só que ela fala aqui que muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque Deus quer que a gente aprenda a ser ousado, a ter ousadia, a ter fé, né? Se Deus realizar o milagre, o que vai exigir da gente? Não vai exigir nada, né? Vai exigir apenas a gente orar e pronto, e crer e Deus faz um milagre. Mas muitas vezes Deus quer que a gente também aprenda, né? Que a gente se fortaleça, saber que Ele está conosco, né? Que a gente seja mais forte, que a gente aprenda com as batalhas, com os desafios. E aí, no próximo tópico, ela vai falar, o próximo tópico é não temas. Então, ela diz aqui que por diversas vezes na Bíblia, né, nós vemos a palavra não temas. E a Joyce aqui usa até o exemplo de Josué, né? Está registrado no primeiro capítulo de Josué que Deus lhe disse que ele deveria terminar a tarefa que o Senhor deu a Moisés. E aí Deus disse para Josué assim: seja forte, vigoroso e bastante corajoso. Não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é com você por onde quer que fores, né? Então, Deus diz isso para Josué e Deus diz várias vezes, nós encontramos na Bíblia a palavra não temas. Por que que a gente encontra isso na Bíblia? Porque Deus sabia que o medo ia ser um inimigo constante nosso, né? Quantas vezes nós sentimos medo? Medo de avançar, medo de um desafio novo, medo de enfrentar dificuldades, de enfrentar coisas novas, né? Aí ela diz aqui, ó, a palavra medo significa retirar-se ou fugir de algo. E aí, por que que Deus disse não temas, né? Aí ela fala assim, ó, Deus está dizendo, Deus diz não temas, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, quando você sentir medo, permaneça na sua posição, sabendo que eu estou com você. Ou seja, quando ele diz não temas, ele diz assim, não fuja, né? Não saia correndo, não desista. Lembre-se, eu estou com você, né? Não desanimes. Mantenha-se obedecendo, mantenha me obedecendo, né? Deus não disse assim, ó, vocês nunca vão sentir, vocês não vão sentir medo. Vocês estão proibidos de sentir medo. Deus não diz isso. Mas ele quis dizer o quê? Quando vocês sentirem medo, né, lembre-se, sejam fortes, sejam corajosos. Eu estou com vocês, né? E essa palavra que eu acredito que Deus quer que nós nos lembramos nessa noite, né? Ele está conosco, independente da situação, independente das barreiras, né? Lembre-se, vai ter momentos que sim, que nós vamos sentir medos, mas quando o medo vier, que nós possamos se lembrar que o nosso Deus está do nosso lado, né? Que Ele nos ajuda, que nós não estamos sozinhas. Aí ela diz assim, ó, quais são algumas das reações físicas produzidas pelo medo, né? Quais são as sensações que nós sentimos no nosso corpo quando nós estamos com medo? Aí ela cita aqui: nós sentimos tremedeira, nós sentimos palpitações do coração, a boca seca, transpiração excessiva. O que mais? As pernas tremem, né? Eu, por exemplo, fico toda vermelha aqui, fico as bochechas vermelhas, fica aqui meu peito vermelho. Quem mais aqui quer falar alguma coisa? Oi? A pressão, a A pressão pressão, a pressão sobe, né? A gente às vezes chora de desespero, angústia, falta de ar, né? E essas mesmas, eu até escrevi aqui a lápis, né? Esses mesmos sintomas, às vezes se assemelha até com quando a gente está com crise de ansiedade, né? É aquela sensação de desespero, aquela angústia, né? Então, aí ela coloca aqui, ó. Não encontro lugar algum na Bíblia em que Deus diga, Joyce Meyer, não transpire, não trema, não se angustie, não estremeça, né?
Seu coração não deve palpitar quando você estiver em novas situações difíceis. Deus não fala isso, porque isso é coisa natural, né? Do nosso ser humano. Mas ele sempre nos lembra que ele está conosco, né? E a única forma de chegar do outro lado é nós fincarmos os pés e manter a sua face firme e dizer: eu sei que ouvi a Deus e vou seguir adiante. Amém? E aí, ela disse, ela continuando aqui na página, eu estou na página 100 agora, né? Como as pessoas pensam e reagem. Quando conversamos sobre o medo do homem, o que realmente tememos? Qual, quando falamos de ter medo de pessoas aqui, o que a gente realmente tem medo? Do que a gente tem medo? E aí ela coloca aqui, né? Que o que os pensamentos da outra pessoa. Não, peraí, desculpa, vou voltar antes. Quando conversamos sobre o medo do homem, o que realmente tememos? Tememos o que as outras pessoas vão pensar. Não é isso? Que a gente sempre tem medo. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar? Né? E aí ela coloca aqui, mas o que os pensamentos de outra pessoa podem nos fazer? Mesmo os pensamentos das outras pessoas não podendo nos afetar, nos atingir, quantas vezes nós paramos preocupadas com isso? Preocupadas com o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar de nós? E aí, aqui eu quero abrir um parênteses, e eu trouxe um trecho aqui de um livro. Eu estava fazendo um curso, né, de pós-graduação, já terminei esse curso em neurociência, e aí teve uma aula que a professora falou sobre essa questão, né, do medo. E aí ela citou aqui um trecho de um livro que se chama A Grande Magia. A autora é a Elizabeth Gilbert. E eu achei que esse texto aqui ele é bem pertinente com isso que nós estamos falando, né? Sobre a nossa preocupação em relação ao que as outras pessoas vão falar de nós. E ela diz assim, ó: há muito tempo, quando eu tinha 20 e poucos anos e ainda era bastante insegura, conheci uma mulher inteligente, independente, criativa e poderosa, já na casa dos seus 70 anos, que me ofereceu um sábio conselho de vida. Passamos a faixa dos 20, 30 anos e ela me disse, fazendo um esforço enorme para, para tentar sermos perfeitos, porque nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós. Então, chegamos aos 40 e 50 e finalmente começamos a ser livres, pois decidimos que não estamos nem aí para o que os outros pensam de nós. Mas você não vai ser completamente livre até chegar aos 60, 70, quando finalmente compreenderá essa verdade libertadora. Ninguém nunca esteve pensando em você de qualquer forma. Não estão, não estavam, nunca estiveram. Na maior parte do tempo, as pessoas só estão pensando em si mesmas. Não tem tempo para se preocupar com o que você está fazendo, ou se estão fazendo bem, porque estão absorvidas em seus próprios dramas. Então, dedique-se àquilo que o fascina na vida. Crie o que quiser criar. Permita que seja estupidamente imperfeito, pois é muito improvável que ninguém vai perceber. Então, eu não sei se vocês compreenderam aqui, mas eu achei esse texto aqui muito forte, né? Que uma mulher com 70 anos deu o conselho para aquela moça jovem, né? E o que ela quis dizer? Que quantas vezes nós perdemos anos e anos da nossa vida e a gente só se dá conta quando a gente está lá no final da vida. A gente perde tanto tempo preocupado com o que as pessoas vão pensar, com o que elas vão falar. E aí, o que essa mulher, lá no final da vida, aos seus 70 anos, ela finalmente compreendeu que as pessoas não estão preocupadas com você, né? Às vezes a gente pensa
que as pessoas estão pensando no que a gente está fazendo, no que a gente está falando, no que a gente deixou de fazer. Só que na maioria das vezes as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, com seus problemas, com seus desafios, com as suas conquistas. E às vezes a gente ali está paralisado, preocupado com o que o outro está pensando, e sendo que o outro não está nem aí, né? Então, eu achei esse texto aqui interessante, né? Trazer aqui, porque vem de encontro com isso que a gente está falando aqui. E aí, dando continuidade aqui no que o livro fala, né? Então, uma pessoa que vive preocupado com a opinião dos outros, ela vive escravo de aprovação, né? Então, o que ela faz? Ela se cala para não desagradar, quando ela deveria falar, muitas vezes ela fica calada, ela retém aquilo para não desagradar o outro. Ela muda de opinião para ela poder ser aceita. Ela evita confrontos que muitas vezes são necessários, nós precisamos confrontar, né? Ela depende de elogios de outro para se sentir valorizado. E tudo isso aqui é o retrato de uma pessoa que é dependente emocional, né? Que depende, porque ela faz tudo isso porque ela depende da aprovação do outro. Se a outra pessoa rejeitar, ela vai ficar triste, ela vai ficar angustiada porque ela acha que depende do outro, né? Então, a vida dessa pessoa fica limitada, porque ela sempre está preocupada com o que os outros esperam dela, né? E quantas vezes nós já deixamos de ser quem Deus nos chamou para ser, só para não ser desaprovado por alguém, né? Só para não perder a aprovação de alguém. Então, esse capítulo aqui de hoje é uma reflexão, né, para isso. Para a gente, se você tem agido assim, se eu tenho agido assim, que a gente venha mudar, né, enquanto há tempo. E aí, o próximo tópico, lá na página 103, é: prosseguir não é conquistar popularidade. Aí ela diz aqui, ó, pessoas que têm raiz de rejeição na sua vida dobram-se a esse tipo de pressão e nem mesmo percebem o que estão fazendo. Tudo que mantiver as pessoas felizes, tudo que mantiver as pessoas gostando de nós, sorrindo para nós, dizendo: ai, você é uma boa garota, você é um bom garoto, é o que as pessoas com raiz de rejeição farão. Então, né, a gente faz isso inconscientemente. Quando nós temos a raiz de rejeição, a gente procura fazer tudo para agradar o outro, para as pessoas pensar, nossa, ela é maravilhosa, né? Ela é uma funcionária maravilhosa, ela é uma, um membro maravilhoso, né? Ela é ótima, ela é prestativa. E isso tudo, às vezes, tem a ver com a nossa raiz de rejeição. A gente não quer desagradar, né? A gente quer conquistar a amizade das pessoas, a gente quer ter as pessoas por perto, a gente quer agradar as pessoas, né? Só que ela diz que para nós seguirmos a Cristo, muitas vezes pelo fato de nós servirmos a Cristo e fazermos a vontade de Deus, muitas vezes nós não vamos ser aplaudidos, nós vamos ser rejeitados, né? E o próprio Jesus, aconteceu isso com ele, né? Ele foi rejeitado. Então, para nós prosseguirmos, muitas vezes nós vamos ser pessoas que não são populares, né? Porque as pessoas, muitas vezes, se uma pessoa pede uma coisa e a gente fala um não, às vezes tem pessoas que viram a cara pra gente, né? Tem pessoas que já não querem mais a nossa amizade, quando às vezes se você disser um não, se você às vezes não puder atender. Então, isso que ela diz aqui, né? Prosseguir não é conquistar popularidade, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a gente precisa ser impopular para poder fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. E aí no próximo tópico,
decida agradar a Deus. Ela já vai finalizar, né, esse capítulo, e eu grifei aqui, que ela diz assim, ó: amigos não são pessoas que vêm a você e dizem: se você não fizer isso do meu jeito, nossa amizade se acabará. Isso vem de alguém que quer controlar você e quer te manipular. E eu aí achei legal também uma outra parte que ela coloca aqui, ó. Deixa eu ver se. Eu não grifei, mas ela disse que mais ou menos assim, que ela acha bom quando, por exemplo, uma pessoa liga para ela e. Aqui, ó. Algumas pessoas fazem um favor a você quando telefonam e dizem: será melhor você fazer o que eu quero ou então não fale mais comigo. Quando esse tipo de pessoa se revela, é bom, ela diz que é uma coisa boa porque você já fica ciente do tipo de pessoa que você está lidando, né? São pessoas manipuladoras. Se você está convivendo com esse tipo de pessoa que você tem que agradar o tempo todo para ela poder ficar bem com você, né? Então significa que essas pessoas não são amigas de verdade, são pessoas que querem somente te controlar e te manipular. E que nessa noite, né, através da leitura desse capítulo, nós possamos receber, né, convicção, ficarmos atentas, né, e optar e decidir por agradar a Deus, né? Se você ficar ali na dúvida, numa situação em que você tem que decidir entre agradar a Deus e agradar uma pessoa, porque senão essa pessoa vai virar a cara para você, você vai perder a amizade dela, que você possa fazer a escolha de agradar a Deus, né? E tendo sempre a consciência de que Ele nos aceita, que Ele nos ama, né? E quando nós entendemos que nós já somos amadas por Deus, nós somos livres dessa prisão. Nós não precisamos mais de aprovação de pessoas. Quando nós realmente entendemos que nós somos amadas por Deus, nós não ficamos mais dependendo da aprovação de pessoas. Se pessoas vão gostar ou não do que você vai fazer, se pessoas vão gostar ou não do que você vai falar. Eu acho interessante que ela coloca aqui também. É, ela coloca aqui no livro que ela não está querendo nos ensinar a sermos pessoas rebeldes, né? Não, ela não está querendo ensinar isso, mas ela está querendo dizer que nós não precisamos viver em função de sentirmos a aprovação de pessoas, né? Mas que a gente possa escolher viver para agradar a Deus e não aos homens. Então é isso, né? O resumo aqui desse capítulo de hoje. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa que chamou sua atenção? Nossa, só eu falei hoje, ninguém falou nada. Estão tudo quietinha. Fala aí, Verônica, para eu tomar uma água aqui. Olha o medo aí da rejeição. Olha o medo do que as pessoas vão falar. Eu já tive, vamos ver, amiga, dizia ser minha amiga, mas eu fiz de tudo, assim, eu tinha medo de desagradar a pessoa, entendeu? Aí depois que eu disse não, a pessoa se afastou de mim. Foi um livramento, então, né, Verônica? Foi isso mesmo. Porque eu fazia de tudo para agradar a pessoa e depois que ela, digamos, eu disse não, ela começou a se afastar de mim e não falar comigo mais. Comigo. Então. E como você se sentiu? Assim, tinha medo de desagradar a pessoa. Uhum. Eu ficava com medo de perder aquela amizade. Mas aí depois Deus foi me mostrando que a pessoa não era aquilo que eu imaginava. Entendeu? Sim. Deus mostrou que a pessoa não era aquilo que eu imaginava, que ela queria uma coisa, era do jeito dela, não do meu jeito. E se eu não fizesse do jeito dela, ela ficava com raiva. E aí eu não quis, ela ficou com raiva e sumiu. No começo a gente fica chateada, a gente
fica triste, mas depois é tão bom o sentimento de ser livre, né? Porque quando a gente convive com pessoas assim, é como se você vivesse, como ela colocou aqui, escrava, né? Como se a gente vivesse em escravidão. Você não tem liberdade de ser o que você quer ser. Você tem que fazer aquilo que a outra pessoa quer, porque senão ela vira a cara para você, né? Você vai perder a amizade. Então, é esse convite aqui que ela faz nesse capítulo, né? Para que a gente possa ser livre para agradar a Deus, para fazer aquilo que é correto em Deus e não viver dependente disso, né? Dependendo do, do que as pessoas querem de nós, esperam de nós, não dependendo e preocupada com a opinião das pessoas, né? Então, que nós possamos ser livres em Cristo. A palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, que, que nessa noite nós possamos ser livres de toda rejeição, de toda dependência de pessoas, que a nossa dependência esteja apenas em Deus, né? Apenas nele. Amém? Amém. Verdade. Quer falar alguma coisa, Kátia? Eu também tive essa experiência também. Foi com uma pessoa que eu ajudei muito. Muito mesmo, muito, muito. Chegado à minha família, minha casa, e do nada a pessoa virou a cara para mim, parou de conversar comigo, e eu, sem saber o que, fiquei na minha, porque eu falei assim: ah, se a pessoa tá errada, ela vai chegar. Mas eu tenho certeza, convicção que eu não fiz nada de errado, eu sempre ajudei. E ela até mesmo tentou manipular as pessoas em volta de mim para poder falando de mim, falava mal de mim, tudo. E cheguei, pedi perdão uma vez, pedi perdão a segunda vez, sem eu ter errado, mas a pessoa errou, né? Uhum. E chegou uma hora que Deus falou assim: chega. Deus mesmo bradou dentro do meu coração e falou assim: chega, até aqui você fez. Então, a partir de agora, deixa quieto. E Deus fez essa pessoa sentir a minha falta. Ela chegou em mim, pediu perdão, chorou tudo, só que agora já não é mais a mesma coisa. O elo foi quebrado. Sim. A situação já não. Assim, se eu vejo ela, amém, a paz, amém, tudo tal, mas já não é mais a mesma coisa. Uma vez até mesmo meu esposo chegou a brigar comigo por causa dela, falando que ele sentia que tinha uma parede, porque é assim, foi com a minha cunhada. Uhum. E o irmão dele, que é o meu cunhado, que é irmão do meu marido chegou até a falar assim: ah, existe uma parede entre nós, nada é mais como antes. Eu falei assim: verdadeiramente, existe uma parede que divide a casa deles e a nossa. Só que agora não tem mais. Acabou, ela acabou. O que eu pude fazer, eu fiz. Só que uma coisa, eu sabia que Deus tinha abrido as minhas vistas espirituais, que eu podia viver sem ela, podia viver sem aquela situação que me prendia muitas das vezes. Sim. Eu aprendi a me soltar, o elo quebrou. E aquilo que para ela era bom para mim fazer, para eu poder fazer, que agradava a ela, acabou. Agora não mais. É ela no Sim. canto dela e eu no meio. E a minha vida prosseguiu. Graças a Deus a minha vida prosseguiu. Tô caminhando, passei por um. Assim, porque a gente sente, né? Porque a gente é carne, a gente sente Sim. muito quando Deus permite essas situações. Quando Deus permite a gente abrir os olhos com aquela pessoa, a gente sente muito. Mas Deus abriu os meus olhos, senti, mas agora eu falo, agora eu estou bem, agora é eu na minha vida com Deus e ela no dela. Pronto. Não mais. São situações que Deus permite para a gente aprender mesmo, né? Isso, Porque às vezes isso. quando a gente tá ali, a gente não consegue enxergar, né? Às vezes a gente convive com pessoas assim, comigo também já aconteceu a mesma coisa, né? Eu convivia com uma pessoa que era tóxica mesmo, né? Às vezes falava palavras que machuca, que vai ali na alma, mas às vezes você se sujeita àquilo com medo de perder a amizade, sabe, para não desagradar. E às vezes Deus permite esse tipo de coisa justamente para como livramento mesmo para nossa vida, né? Para que a nossa vida avance, para que a gente perceba, né? Que
acho que é para que a gente aprenda mesmo com essas situações, né? Veja que às vezes, quando você tá ali convivendo com a pessoa, às vezes parece que a gente tá cega, que a gente não percebe, né? E, e isso a gente deve aprender com essas situações, né? Deve servir de aprendizado para a gente e para a gente poder avançar, né? Então, eu quero desde já agradecer a presença de vocês, né? Dizer que foi um prazer estar aqui em mais um livro, né? Estamos encerrando, para a glória de Deus. Para mim foi muito edificante, né? Já é a terceira vez que eu leio esse livro, e em todas as vezes, né, Deus fala com a gente de uma forma diferente, às vezes coisa que nós precisamos melhorar, que nós precisamos aperfeiçoar. Espero que ele também, esse livro tenha falado com vocês, né? E aí, como combinado, então, na próxima semana eu envio a gravação do último capítulo, que é encerramento, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Vou deixar o grupo aberto lá para vocês colocarem também, compartilharem, né? O que vocês aprenderam, qual a parte que mais tocou nessa noite. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, de vitórias e milagres, em nome de Jesus. Amém? Voltar não, né, Thalita? Oi? Amém. Vai demorar para voltar não, né? Não. Então tá bom, fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite, a paz do Senhor para A paz todos. do Senhor. Fiquem com Deus.